Boa noite. Forte esse testemunho, né, gente? Esse testemunho, ele me fez refletir muito, né? Hoje a gente vai para a última palavra dessa segunda série do Arena Outbox, como o pastor falou antes. E esse testemunho, ele me fez refletir muito. Porque a gente tem falado aqui sobre o ID desde o começo, a gente tem falado sobre chamado, a gente tem falado muito sobre cumprir o propósito que Deus nos deu, né? E eu percebi, vendo isso, que muitas vezes a gente reclama demais das circunstâncias. A gente reclama demais das condições que a gente tem. Ah, mas eu não sou capaz de fazer, eu errei. Eu fiz tal coisa. Mas isso não é o que você é o que você fez. Amém? Ah, eu não posso cumprir meu chamado. Eu não posso, eu sou pobre, eu não tenho condições. Mas isso é o que você tem, não é o que você é. Deus te chamou para grandes coisas. E a gente tem visto isso ao longo dessa série. Essa série ela veio para nos motivar e para fazer acender no nosso coração essa chama. E eu espero que com essa palavra hoje Deus possa tocar no coração de vocês. E muitas vezes nós negligenciamos o nosso chamado por pouca coisa, né? Por pouquíssima coisa. E o Luiz Fernando, aqui do testemunho, ele tinha muitas desculpas para dar. Vocês concordam comigo? Ele estava no lugar que normalmente as pessoas estão para receber uma palavra. Ele não estava num lugar de dar uma palavra normalmente. É assim que funciona. As pessoas estão no hospital, elas esperam que alguém vá lá falar do amor de Jesus, e mesmo assim, mesmo nas circunstâncias que ele estava, ele optou por não dar desculpas. Ele optou por cumprir o chamado dele mesmo assim. E muitas vezes nós negligenciamos isso por pouca coisa, né? Muitas vezes nós mesmos impomos desculpas, a gente cria questões porque a gente tem medo, porque a gente acha que Deus não é conosco. Mas ele entendeu que o Espírito Santo estava com ele e ele decidiu cumprir o chamado dele independente das circunstâncias. Eu quero ler com vocês Isaías 61, 1 e 2. Se tu puder projetar para mim, Lari. Diz assim: o Espírito do Senhor que está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Foi para isso que o Espírito Santo nos ungiu. É para isso que o Espírito Santo está na nossa vida, para que a gente vá, para que a gente leve as boas novas dele, para que a gente vá e a gente fale do que ele fez na nossa vida. E para ir cumprir o ID, tu não precisa de muito. Tu só precisa saber quem é Deus e o que ele fez na tua vida. Quem tu era antes de Deus e quem tu é depois que ele chegou na tua vida. E é para isso que o Espírito Santo nos ungiu. É para isso que ele está sobre a nossa vida. Para pregar as boas novas. Aqui fala em Isaías, pôr em liberdade os algemados. Muitas vezes a gente fala isso e a gente pensa só numa cadeia física, né? Alguém atrás das grades ou alguém com algemas, mas essa libertação que a gente está falando aqui é para falar da palavra de Deus que liberta dos pecados. É para falar da palavra de Deus que liberta pessoas da depressão, não somos nós. Muitas vezes a gente não faz porque a gente quer se apoiar na nossa inteligência, a gente quer se apoiar no que a gente tem, no que a gente é, mas nunca vai ser sobre nós, nunca vai ser sobre o que a gente tem, nunca vai ser sobre as nossas condições ou as circunstâncias que a gente está vivendo, vai ser sempre sobre Deus e o que Ele quer fazer na vida das pessoas através da tua vida. Mas a gente tem falado isso desde o início, né? A gente tem falado sobre o ID, a gente tem falado sobre cumprir o chamado, a missão macro, que é para todos, de ir levar o Evangelho. Jesus nos ensinou isso, e a gente tem falado isso ao longo de todas as palavras.
de formas diferentes, mas é basicamente isso, ide. Você deve estar saturado e cansado de saber, mas ok, saber é uma coisa e pôr em prática é outra totalmente diferente. O que você tem feito com o que Deus está te dando? O Evangelho ele é muito grande para ficar dentro de ti. O Evangelho ele foi feito para todos. Se tu receber uma palavra que transforma, você precisa levar isso para outras pessoas. E do jeito que tu tá, não importa. Não importa o que tu fez, te arrepende, continua. Não importa se tu pecou. Não importa se tu te sente indigno. Nós nunca vamos ser dignos do que Deus tem para nós. A gente precisa todos os dias buscar no Espírito Santo a força dele para que a gente possa continuar caminhando para cumprir o propósito que ele nos deu. Amém? Então, pare de olhar para as circunstâncias. Para de olhar. Para de dar desculpas. Às vezes, tu nem percebe e tu mesmo está te sabotando. Eu falo isso com autoridade porque todo mundo já passou por isso, eu já passei por isso. Eu já me coloquei no lugar de, não, eu não sou capaz. Mas sabe por quê? Porque eu achava que era sobre mim. Eu achava que era sobre o entendimento que eu tinha das coisas. Sobre o conhecimento que eu tinha, mas não é sobre mim. Não é sobre você, é sempre sobre Ele, é sempre sobre Deus. O Luiz Fernando ele pregou sobre vida, num lugar onde as pessoas só falavam de morte. Ele pregou sobre vida quando a sentença para a vida dele, naquele momento, era a morte. Pensa, se coloca no lugar dele, receber um diagnóstico de câncer. Eu não sei como eu ficaria nesse lugar. E ele, mesmo assim, não olhou para as circunstâncias, e ele falou sobre vida, ele falou do amor de Jesus, mesmo tendo recebido esse diagnóstico, mesmo quando na volta dele era só morte que existia. Ele foi lá e ele foi luz, e ele falou de vida. E será que por amor a Cristo a gente faria o mesmo? E será que você, no lugar dele, faria o mesmo? Porque muitas vezes a gente acha que só na gente dói. A gente acha que só nós temos problemas e a gente entra numa de se vitimizar. Não, mas eu não tenho como. E muitas vezes por coisas muito menores que essas. Porque era uma situação grave. E mesmo assim, ele foi e fez. Por amor a Cristo. Por amor ao chamado dele. Por entender que aquele sacrifício que foi feito na cruz não foi em vão. Foi para que outras pessoas pudessem conhecer o amor de Jesus. E é por isso que a gente precisa ter fé. Para continuar. Ter fé para acreditar que o que tu está vivendo é uma situação. Não te define. O que tu fez não te define. Os teus erros não te definem. Um diagnóstico não te define. O que te define é o que tu vai fazer com a missão que Jesus te deu. E é por isso que a gente precisa ter fé. Eu quero abrir com vocês Tiago 1, do 2 ao 4. Se você tiver com Bíblia e quiser acompanhar. Diz assim: meus irmãos, tende por motivo de toda a alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Aqui diz, que quando a nossa fé é provada, ela tem o poder de aumentar a nossa perseverança. Toda vez que tu decide ter uma atitude de fé, Deus está aumentando a tua perseverança, Deus está te fazendo mais resiliente, Deus está te fazendo mais forte. E é por isso que sempre nós temos que fortalecer a nossa fé, para que a nossa perseverança, a nossa resiliência seja cada vez mais aumentada na presença de Deus. Nós precisamos ter fé, porque é nos momentos mais difíceis que a gente vai ter que demonstrar ela.
Vocês concordam comigo que é muito fácil falar que tem fé quando tudo vai bem? É muito fácil falar que ama a Deus quando as condições são boas, quando eu estou bem de dinheiro, quando a minha família está com saúde, quando eu estou com saúde, quando eu estou fazendo a faculdade que eu quero, o curso que eu quero. É fácil falar que tem fé, né? Mas e quando as coisas não vão bem? Tu continua amando Deus ou tu começa a questionar o que Ele tem para a tua vida? Continua amando Deus ou tu começa a desacreditar do propósito que Ele tem para ti? Tu continua amando Deus ou tu continua acreditando nas promessas que Ele tem? Qual é a tua atitude diante de uma situação difícil? Porque são nessas situações que a gente precisa provar a nossa fé. Todos nós fomos chamados para viver algo sobrenatural. E agora eu não estou falando só de vida ministerial, eu não estou falando só do ID, eu estou falando de todas as áreas da tua vida. Todos nós fomos chamados para viver algo sobrenatural. Deus tem plenitude para a nossa vida em todas as áreas. Tu foi chamado para ser próspero. Tu não foi chamado para passar trabalho. Tu foi chamado para ter uma família feliz. O maior ministério, o primeiro ministério é a nossa família, né? A gente foi chamado para ser feliz, para ter uma vida plena. E muitas vezes nós não temos isso porque nós desacreditamos. A gente acha que Deus só faz na vida dos outros. Por um momento a gente até acredita que Ele pode fazer, mas quando acontece uma coisa ruim, tu já pensa, eu acho que não é para mim isso. Eu não nasci para dar certo, eu não nasci para ser feliz. Quantas pessoas que eu conheço que falam isso? Que não se sentem capazes de viver essa plenitude de Deus, não se acham dignos de viver essa plenitude de Deus. Mas Ele te chamou para ser pleno. Na palavra de Deus fala que Ele nos colocou aqui para que a gente vivesse o melhor dessa terra, para que a gente viesse e tivesse vida, e não é qualquer vida, é vida em abundância que Ele nos promete. E por que muitas vezes a gente não toma posse dessas palavras, né? Por que muitas vezes é muito fácil tu dar um conselho e tu falar sobre isso, mas quando chega na tua vez, quando chega na vez da tua fé ser provada, tu para, tu tem medo, tu deixa a dor te cegar, tu deixa o medo te paralisar. Por quê, se tu já sabe de tudo isso? Mas se você tem um propósito, e se o Espírito Santo está contigo, como a gente leu em Isaías, o que vai poder te parar? O que vocês acham que pode parar vocês? E uma coisa que tem parado muitas pessoas, que tem feito com que muitas pessoas deixem o seu chamado de lado, desacreditem das promessas que Deus tem para a vida delas, é a dor. A dor muitas vezes faz isso com as pessoas. A dor te cega, te faz desacreditar do que Deus tem para ti. Muitas vezes, algumas pessoas entram em depressão. Por que eu estou passando por isso? Por que eu tenho que sentir essa dor? Se Deus fala que é comigo, se Ele sabe de todas as coisas. Mas o que eu quero te dizer é que a dor não tem poder. Eu podia chegar aqui e falar que tu está passando por um momento difícil porque a dor vai te fortalecer, porque a dor vai te fazer crescer, mas não é nisso que eu acredito. Eu acredito que a dor vem sim, que Deus sabe dela, mas o que vai te fazer crescer, o que vai te fortalecer não é a dor, é a resposta que tu vai dar para Deus diante dessa situação. O que tu vai dizer para Deus quando a dor chegar? Qual vai ser a tua resposta? Tu vai reclamar, tu vai murmurar ou tu vai dizer, Deus, eis-me aqui. Independente, Deus, do que eu tiver que passar, eis-me aqui. Independente, Deus, do que vier, se for doença, se for um diagnóstico negativo, se eu não estiver bem financeiramente, Deus, eis-me aqui. É isso que tu vai dizer para Deus? Muitas vezes a dor, ela tenta nos paralisar. Mas o que Deus quer fazer na tua vida é usar todos os teus traumas, tudo que tu já viveu, todas as tuas dores, tudo que tu passou para curar e usar tudo isso em prol do reino. O teu testemunho tem poder de aproximar outras pessoas de Jesus, vocês sabem? Muitas vezes tu não conhece a palavra de Deus para evangelizar, mas tu sabe a vida que tu tinha, tu sabe as dores que tu tinha, tu sabe que Ele te curou e através disso tu vai falar do amor de Jesus. A gente tem que ter convicção que não é o nosso testemunho que transforma vidas. É a palavra de Deus. Mas isso pode ajudar tu a ganhar pessoas para Cristo. A dor, ela vai tentar te parar. Ela vai tentar e muitas vezes ela consegue. Muitas vezes ela já paralisou pessoas que estão aqui.
Em algum momento pensaram que não era mais esse o caminho, que não tinha mais salvação, que não tinha mais forças para conseguir. Quantas pessoas que passam por abusos, que passam por traumas na infância, que são desacreditados dentro da própria casa e crescem com isso. A dor vai te fazer parar, vai tentar te fazer parar, mas a tua fé é o que vai te fazer vencer, amém? É a tua fé que vai te fazer avançar. O poder não está na dor, está na resposta que tu vai dar para Deus. Então, não olhe para o tamanho do desafio. Não olhe para o tamanho da dor, não olhe para o tamanho das circunstâncias. Deixa os teus achismos de lado e olha para o tamanho do Deus que você tem contigo. Vocês acham que se Davi tivesse olhado para Golias e não tivesse olhado para o tamanho do Deus dele, ele iria ter ido enfrentar ele? Eu não iria no lugar dele, ele era pequenininho, o cara era grandão. Mas ele sabia que à frente dele ia o Senhor dos Exércitos, e foi por isso que ele foi. Foi por isso que ele enfrentou, porque ele sabia quem estava à frente dele, ele sabia que ele não estava sozinho. Então, mesmo quando tudo diz não, mesmo quando a tua vida inteira as pessoas desacreditaram e te disseram que não ia dar em nada, mesmo que a tua dor tenha tentado te fazer parar, mesmo que as circunstâncias tenham tentado te fazer parar, mesmo que tu mesmo tenha desacreditado de ti, se o Espírito Santo está contigo, se ele está te dizendo sim, vai que dá certo, ele está à frente, amém? E eu estava pensando, né, e o que faz alguém se entregar como Jesus se entregou? Jesus teve a pior morte, a morte de cruz, mas antes dele morrer, ele foi açoitado, ele apanhou, ele foi humilhado, desacreditaram dele, zombaram dele. Vocês conseguem imaginar uma situação assim? Ele teve medo, mas ele falou para Deus, faça a tua vontade. E o que faz uma pessoa se entregar assim, como Jesus se entregou? A resposta é bem simples, né? Foi o amor. Foi o amor e foi a fé, porque ele sabia que a dor no momento não era maior do que a glória do futuro. Ele sabia que aquilo que ele estava passando era necessário, os processos são necessários. E muitas vezes a gente quer só o resultado, né? A gente se imagina lá no topo, a gente se imagina milionário, a gente se imagina com uma equipe enorme, com células bombando. Mas o que tu tem feito para isso acontecer? Qual tem sido a tua atitude diante das dificuldades, diante da dor? Na palavra de Deus fala, né, que nós seríamos julgados pela obra das nossas mãos, e a gente tem falado sobre isso. Eu tenho visto algumas pessoas falar sobre isso e me fez refletir muito. Quais são as obras das tuas mãos, se Jesus chegasse agora? Se ele te perguntasse o que tu tem feito em prol do reino dele, o que tu tem feito com o Espírito Santo que ele deixou aqui para ti? O que tu tem feito? Pensa em Jesus nessa situação. Se ele tivesse que mostrar as mãos dele, quais são as obras dele? Seriam vocês aqui. Seriam vocês, ele deu a oportunidade. Seríamos nós, na verdade. E ele nos deu a oportunidade de ir e de pregar o Evangelho. Pensa na honra que é isso. Ele podia ter deixado isso para os anjos, né? Provavelmente são mais bonitos, maiores, cheirosos, devem tomar banho nesse frio, mas ele deixou para nós. Pense na honra que é isso. Pense no quanto tu é especial para Deus, porque ele te deixou uma missão. Ele te fez importante, mesmo que as pessoas não achem que tu é. Você precisa, assim como Jesus, ter essa convicção de que a dor que tu está passando, ou que tu passou, não é maior do que ele tem no futuro para ti. E é por isso que você precisa continuar acreditando no teu chamado. É por isso que você precisa continuar acreditando no que Deus tem para ti. É no processo que Deus restaura. É no processo que Deus faz. Não é quando tu está no topo, não é quando tu chegou no fim. Deus quer participar dos processos. É quando tu prega a cura que tu é curado. É quando tu prega a libertação que tu é liberto. Tu está falando da salvação enquanto tu é salvo. São nos processos que Deus nos cura. A dor nunca vai ser maior que o teu propósito.
E a gente tem falado muito de propósito aqui, né? Eu sempre gosto de falar muito sobre isso e friso bastante essa questão, porque você precisa saber onde você quer chegar. Tu não está aqui em vão. Eu quero ler com vocês Jeremias, capítulo 1, versículo 5. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Ele já te conhecia. Mesmo que você ache que você não é desejado, Deus te fez do jeitinho que tu é, o único assim. Porque Ele já te conhecia. E a partir do momento que tu aceita Jesus, essa promessa é para a tua vida. Ele te consagrou profeta às nações. O que tu tem feito com isso, né? Então, ouse falar de Jesus no teu pior dia. Eu sei que tem vezes que a gente está tão mal, né? Hoje eu não vou na célula, não estou muito bem. Hoje eu não vou ir no culto, não estou legal, briguei com meu namorado, briguei com a minha mãe, hoje eu não vou. Eu perdi alguém, eu perdi algum ente querido. Hoje eu não vou me aproximar de Deus. Mas eu quero que tu seja ousado a ponto de falar de Jesus no teu pior dia. Porque quando tu fala de Jesus no teu pior dia, Ele te dá a melhor oportunidade. Quando a gente está apaixonado por alguém, a gente sempre fala da pessoa, né? Eu conheço alguns aqui do Arena, gente, que ficam insuportáveis. Mas sabe o que é insuportável? Eu podia citar nomes, mas eu não quero constranger ninguém, obviamente, né? Mas que só falam da pessoa. Mas que fulano isso, mas que fulano aquilo. Mas tu viu como ela é linda? Mas tu viu como não sei o quê? É a varoa da minha vida. Só faltam falar isso, né? Então, quando a gente está apaixonado, a gente sempre tem motivo para falar da pessoa, né? E por mais que não tenha, às vezes a gente até inventa porque a gente quer falar da pessoa. E com Jesus tem que ser igual. A gente tem que ser apaixonado com Jesus a ponto de sempre ter motivo para falar dele para alguém. A gente tem que ser apaixonado por Jesus para falar, olha o que Ele fez comigo. Olha o que eu era, olha o que eu sou. Vocês são a Bíblia que o mundo lá fora não lê. E o que as pessoas têm visto através da tua vida? É o amor de Jesus ou é murmuração, reclamação? Com Jesus tem que ser igual. Você precisa ser apaixonado com Ele a ponto de sair falando dele. Se você acha que eu não estou apaixonado por Jesus, eu nunca fui, eu não conhecia, eu não experimentei esse amor, pede para Deus hoje. É uma oportunidade que tu está tendo de pedir, Deus, eu quero conhecer isso. Eu quero conhecer esse amor. Na palavra de Deus fala que até a vontade de adorar vem dele. Fala para Deus, eu quero ser apaixonado por ti, eu não sei como eu vou fazer. Porque, de repente, tu está pensando, eu não sei como eu vou fazer, Carol. Eu não sei como eu vou fazer para vencer essa dor. Eu não sei como eu vou fazer para conseguir liberar perdão para essas pessoas que eu preciso liberar perdão. Eu não sei como eu vou fazer para cumprir esse chamado que vocês têm dito tanto desde o início dessa série. Eu não sei como eu vou chegar numa pessoa e falar de Jesus, eu não sei como eu vou fazer essas coisas. Mas é por isso que tu tem o Espírito Santo. Porque nunca vai ser sobre você, vai ser sempre sobre Deus. Então, na hora da dor, gente, vocês podem decidir. Tem duas opções. Sucumbir com a dor, se vitimizar, deixar com que ela cresça cada vez mais, ou você pode decidir o tempo que essa dor vai durar e viver o sobrenatural de Deus para a tua vida. Você tem o poder de escolha. Não sou eu que vou te falar quanto tempo vai durar. É você que vai decidir quanto tempo eu vou deixar a dor tomar conta de mim. Porque, muitas vezes, a nossa libertação, a nossa cura está a um passo de uma atitude de fé nossa. De falar, Deus, eu estou te entregando, é contigo agora, não é mais comigo. Então, somos nós quem decidimos. Se a gente vai deixar a dor falar mais alto, se a gente vai se deixar sucumbir, esmorecer, diminuir cada vez mais com a dor, até com que ela tome conta totalmente, até com que os traumas falem mais altos, até tu virar uma pessoa amargurada e triste.
ou se você vai deixar Deus agir na tua vida e vai viver o sobrenatural que Ele tem. Amém? Eu quero pedir para você se colocar de pé. Não saia desse ambiente. Feche os teus olhos, que agora é o momento de você dar a resposta que eu disse para Deus. O poder não está na dor, está na resposta. Qual a resposta que você vai dar para Deus hoje? Comece a pensar nesse momento o que tem sido a tua dor, o que tem sido a tua fragilidade, o que tem te afastado de Deus e das promessas que Ele tem. Feche os teus olhos nesse momento, não perde esse ambiente. Fique sensível ao que o Espírito Santo quer falar contigo nessa noite. Na hora da dor a gente decide sucumbir ou viver o sobrenatural de Deus. Qual vai ser a tua resposta hoje? Depende de ti. Qual é a tua dor? O que tem te impedido de viver o sobrenatural de Deus na tua vida? O que tem te feito retroceder? Que eu quero te dizer que tudo que tu viveu até aqui, que as tuas dores, os teus traumas, nada é maior do que Deus tem para a tua vida. A tua dor não é maior que o teu propósito. As tuas frustrações não são maiores que o teu chamado. Nada é maior do que as promessas que Deus tem para a tua vida. Então fala com Deus nesse momento, fala: Deus, tem doído aqui, Pai. Eu não estou conseguindo, Deus, liberar perdão para essa pessoa que eu preciso liberar. Essa dor, Deus, tem sido mais forte, Pai, do que as promessas que o Senhor tem para mim. Fala para Deus, você precisa identificar o que tem te feito parar. O que tem te impedido de viver isso que Deus tem para ti. O que tem te impedido de falar do amor de Jesus para outras pessoas. Qual é essa dor? Qual é a resposta que tu vai dar para Deus hoje, diante disso tudo que tu ouviu? Qual é a resposta que tu vai dar para Deus, depois de saber que Ele te constituiu profeta às nações? Qual vai ser a tua resposta? Que a tua resposta seja: Deus, eis-me aqui. Deus, eis-me aqui para cumprir aquilo que o Senhor me chamou para fazer. Os meninos vão ministrar um louvor agora. E eu quero te pedir para você falar com Deus. Não deixe esse ambiente passar. Não deixa o Espírito Santo tocar em outras pessoas e não tocar você porque você não está entregue. Se entregue na presença de Deus. Finge que não tem ninguém do teu lado agora. É só tu, o Espírito Santo. E chama a atenção dEle, porque Ele tem o poder de transformar a tua história. Ele tem o poder de pegar essa dor, esse trauma que tu viveu e transformar em bênção, e transformar em crescimento. Não importa o que tu viveu, não importa se tu foi maltratado, não importa se tu sofreu abusos, não importa se as pessoas desacreditaram de ti, não importa se o teu diagnóstico é negativo. O que importa para a tua vida é o propósito que Deus te deu. O que importa para a tua vida são as promessas que Deus te deu. Fala com Deus nesse momento e fala para Ele o que tem te feito parar, qual tua dor. Deus quer a tua resposta agora.